glórias ao Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, 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 glórias ao Senhor. Nosso Deus, o eterno Criador. Nosso Deus, o eterno Criador. Aleluia, aleluia. Nosso Deus, o eterno Criador. Nosso Deus é o Deus de todo poder. Nosso Deus é o Deus de todo poder. Aleluia, aleluia. Nosso Deus é o Deus de todo poder. Nosso Deus onipresente é. Olá, meus queridos irmãos. Vamos iniciar mais um estudo de escola dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição número 2, que tem por título A Segunda Promulgação, a lei promulgada na consciência. Como nós observamos na lição passada, o Senhor Deus tem nos dado leis para que possamos viver segundo a sua vontade. Nós vimos a lei promulgada na natureza e percebemos que esta lei mostra ao homem o conhecimento do pecado, como nós vimos lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20. E também que a lei não foi dada para o justo. A lei foi feita exatamente por causa do pecado, por causa dos injustos. E também que a lei nos serviu de um elo, de uma ligação com o Senhor Jesus. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, ou seja, de tutor, como vimos em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Na lição de hoje, quando nós estudamos sobre esse assunto, consciência, a lei promulgada na consciência, eu gostaria de deixar com vocês um pensamento sobre o que vem a ser consciência. E nada mais útil do que buscarmos as definições que já existem nos dicionários, né? E eu pensei em deixar então essas observações, que consciência, segundo o dicionário online de português, significa percepção de fenômenos próprios da existência. Portanto, opõe-se à inconsciência, perda da consciência. Consciência é a capacidade de discernir, é discernimento, bom senso. É a noção do que se passa em nós, conhecimento, né? É um sentimento do dever, moralidade. Enfim, há várias definições sobre o que vem a ser consciência. É esse adendo que Deus colocou em nós quando nos criou. Isso começou lá no Jardim do Éden, quando Deus construiu ali, formou ali o homem, a sua imagem e semelhança. Nós podemos ler isso em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que naquela criação Deus colocou duas árvores naquele jardim que não poderiam serem tocadas pelo homem. O fruto daquelas árvores não poderiam servir de alimento. E ele disse no versículo 17, a da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que nós temos observado? Logo, não passou muito tempo,
a serpente sagaz, ali incorporada, Satanás, ela vem até a terra e seduz o homem através da mulher a comer daquela árvore. Como nós podemos ler no capítulo 3 de Gênesis, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora é importante. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Então, nesse exato momento, a criação de Deus, que era perfeita, continuou perfeita. Porém, Deus introduziu no ser humano um chip, como está aí nessa foto do lado. Eu até tirei aqui um chip de um telefone para mostrar a vocês esse pequeno objeto que está aqui na minha mão. Vocês podem olhar e ver. Isso aqui é um chip de um celular desses que nós usamos. Nesse aparelhinho aqui, ou nessa pecinha, melhor dizendo, contém aqui informações tremendas, informações incríveis, quantidades enormes de informações. Essa gravura que eu coloquei ao lado dessa gravação é um chip aumentado em dezenas e centenas de vezes. Mas esse aqui é um tamanho original, ainda não é dos menores, ainda tem menores ainda do que esse. E foi exatamente isso que Deus implantou na mente do homem a partir da queda, a partir do pecado. Ele colocou a consciência de sentimento do que é certo e do que é errado. Porque até então o homem era inocente no que fazia, eles não tinham essa lei na sua consciência. Então, que o Senhor nos ajude nesta manhã a estudarmos esse tema sobre a lei promulgada na consciência, sabendo de que essa consciência ela foi uma providência do Senhor para que nós pudéssemos retornar aos seus braços, ao seu convívio. Então, ela vai nos mostrando ao longo da nossa vida o que devemos ou o que não devemos fazer para acertar com a vontade do Senhor. A todos, portanto, uma boa lição é o que nós almejamos nesta manhã. Observemos o textuário desta lição, a lei promulgada na consciência. Está em Romanos capítulo 2, versículo 15. Vamos ler juntos, na medida do possível. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Que o Senhor nos abençoe com esta leitura desse textuário. Nós vamos esmiuçar um pouquinho mais esse assunto. Eu quero retornar um versículo anterior, o versículo anterior de Romanos capítulo 2, para facilitar entender melhor esse textuário que eu disse no slide anterior, que vamos esmiuçar um pouquinho mais, né? Aqui nós lemos que quando, pois, os gentios que não têm lei, aqui Paulo está falando daquelas pessoas que não pertenciam ao judaísmo, portanto, não teriam eles uma lei como os judeus a têm, procedem, quer dizer, os gentios procedem por natureza de conformidade com a lei, quer dizer, a lei que os gentios, aliás, que os judeus possuem, né? Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, aquelas leis que o Senhor estabeleceu para o seu povo, os judeus,
se estende também para os não-judeus, ou seja, para os gentios. Por isso, o textuário diz que estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Quer dizer, esses estatutos de Deus estão gravados no coração do homem, tá? Testemunhando-lhes também a consciência. Olha só como a consciência está aqui bem destacada, e os pensamentos, porque é nessa área em que a lei está gravada em todos os seres humanos. É bom deixar claro, nós vamos ver que somente os seres humanos têm essa faculdade de consciência e trabalhar os pensamentos. Essa lei gravada, olha só o chip aqui, hein? Viu o exemplo que eu passei logo no início do chip? O chip recebe uma gravação. Então, a lei está gravada e essa lei pode tanto nos acusar como também nos defender. Tá? E o versículo seguinte, de Romanos 2, versículo 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, essas acusações e essas defesas servirão para o dia do julgamento que será efetuada. E aí vai incluir quem? Os gentios, os judeus e todos aqueles que estão sob a lei. No caso da igreja, é bom deixar claro que nós temos que obedecer todos os artigos da lei, todos os parágrafos, todas as alíneas, porém, o nosso julgamento já foi realizado na cruz do Calvário. Nosso estudo está fundamentado em três textos, como está na revista, e eu transcrevi aqui para vocês. Gênesis capítulo 4, versículos 8 a 13. Depois, Êxodo, capítulo 2, versículos 11 a 14. Aqui eu acrescentei mais 2 versículos, vocês vão compreender por quê. E o terceiro texto é João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Nosso estudo fica subdividido em em 4 itens. Primeiro, uma consciência insensível. Nós vamos observar isso no texto de Gênesis, capítulo 4, 8 a 13. Segundo item, uma consciência despertada por causa do pecado. Êxodo, capítulo 2, versículos 11 a 14. Terceiro, uma consciência acusadora do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, de 1 a 11. E o quarto item, as lições aprendidas nas leituras diárias da semana. Vocês devem observar que na lição de hoje eu vou deixar para o último item a citação dos textos que eu destaquei durante a semana, porque todos os textos destacados têm muito a ver com o tema do nosso estudo nessa manhã, a lei promulgada na consciência. Então, achei por bem, primeiro, nós estudarmos esses 3 tópicos, uma consciência insensível, uma consciência despertada e uma consciência acusadora, e depois, então, já caminhando para o final do nosso estudo, fazermos, então, um apanhado das leituras da semana. Eu espero que essa alteração na sequência não prejudique a compreensão dos meus queridos irmãos no estudo dessas lições. Uma consciência insensível.
Essa história está em Gênesis capítulo 4, né, 8 a 13. Vocês podem ler, nós não vamos ler todo o texto, mas é um assunto bem conhecido, né, acredito, da maioria dos meus irmãos. E o que me chama a atenção nessa questão de Caim é a sua insensibilidade ao ato execrável que ele praticou. Ele matara o seu irmão Abel, e quando Deus o interpela e lhe pergunta aqui no versículo 9, né? Onde está Abel, teu irmão? Ele responde, Caim responde de uma maneira fria, no meu modo de ver, de uma maneira insensível, de uma maneira sarcástica, quando ele diz, não sei, simplesmente não sei. Ainda acrescentou, acaso sou eu tutor de meu irmão? Isso é possível, isso é possível. Nós que assistimos os noticiários, quantas e quantas vezes nos deparamos com situações de pessoas que cometem esses tipos de assassinatos ou outro tipos de delitos e simplesmente, quando são arguidos, dizem, não sei, não sei. Acaso sou eu, como disse aqui Caim? Eu vejo aqui que a consciência daquele cidadão estava insensível ao sofrimento dos pais que perderam um filho. Estava insensível à pergunta do próprio Deus. Infelizmente tem isso acontece em pessoas ao nosso redor com muita frequência. São pessoas que a gente pode dizer de uma consciência insensível. O segundo tópico fala de uma consciência despertada por causa do pecado. E vocês têm esse texto aí em Êxodo capítulo 2, versículos 11 a 14. Também, da mesma maneira, nós não vamos esmiuçar o texto como um todo, mas vamos chamar a atenção para o versículo 14. O versículo 14, nós lemos quando aqueles homens falaram a Moisés, aqueles homens que Moisés havia os interpelado porque estavam brigando. Vocês podem ver isso no versículo 13. A história, rapidamente, para quem não conhece, Moisés, ele passeando ali no meio do seu povo, porque ele vivia no palácio, né, e deve ter saído para ir visitar o seu povo, os hebreus, vendo aquele trabalho pesado que eles executavam, e observou que um certo egípcio estava espancando um hebreu, que era um irmão de sangue dele, né? Um irmão da sua raça, um do seu povo. O que Moisés fez ali? Ele olhou para um lado e olhou para o outro e viu que não havia ninguém por perto, pegou aquele egípcio e o matou e escondeu o corpo daquele egípcio na areia, como está aí no texto, né? No dia seguinte, ele volta novamente e encontra dois hebreus agora brigando entre si e tenta apartá-los da briga com esta pergunta, por que você está batendo no teu próximo? E vem então a questão do versículo 14,
que eles então disseram para Moisés: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Naquele momento, eu imagino que a consciência assassina de Moisés se desperta. Naquele momento, ele acorda para uma realidade. Ele matou um homem. Ele tirou a vida de um homem. Ele transgrediu um mandamento do Senhor: não matarás. Nesse momento, a consciência é despertada porque ele reconhece que pecou. Então, a consciência ela se desperta quando nós praticamos um pecado. Isso é muito salutar, embora não devesse acontecer o pecado nas nossas vidas, mas quando nós pecamos e somos despertados pela nossa consciência, esse temer que Moisés temeu aqui, ele nos faz com que nós tomemos providência em abandonar aquele tipo de pecado, em fugir daquele tipo de situação. Eu gosto quando Paulo diz para Timóteo: foge destes. Muitas vezes nós temos que ter coragem para fugir do ambiente do pecado. Seja em qualquer situação, nós precisamos fazer como Moisés fez, temer o pecado, ser despertado por uma transgressão, não ficar achando desculpas para o nosso pecado, não ficar achando que somos bonzinhos e ninguém gosta de nós e todo mundo ficar com implicância. Não, devemos reconhecer: o pecado está batendo a minha porta. Eu pratiquei um ato que pensei que ninguém fosse observar, mas além de Deus, esses briguentos aqui também observavam, né? Então fica aí essa nossa reflexão sobre a consciência. Quando se desperta por causa do pecado, ela nos traz bênção quando nós buscamos fazer como Moisés, fugir do ambiente do pecado. O terceiro item é quando nós temos aqui em João capítulo 8, uma consciência acusadora do pecado. Aqui, esse texto também é muito conhecido da maioria dos meus queridos irmãos, né? Eu vejo que esse assunto é usado nas pregações várias vezes. É o relato daquela situação em que uma mulher foi apresentada ao Senhor Jesus como tendo sido apanhada em, como diz ali o texto, em flagrante adultério. E os zelosos daqueles dias foram até o Senhor Jesus, porque, segundo eles, a lei mandava que tais mulheres fossem apedrejadas. E a pergunta que eles lançaram ao Senhor Jesus: e tu, que dizes a respeito da lei que manda apedrejar uma mulher apanhada em adultério? O nosso Senhor, vocês podem ver o texto aí, ele com muita sabedoria, com muita paciência, ele faz aquele silêncio e começa a escrever na terra com o dedo, e não sei bem o que ele escrevia, mas alguns acham até que ele estivesse citando o pecado de cada um deles, né? Ou pelo menos repetindo os mandamentos. E eles insistiram nessa pergunta ao Senhor Jesus. E nosso amado Jesus, então, vem com essa célebre frase: aquele que dentre vós estiver sem pecado,
seja o primeiro que lhe atire a pedra. Versículo 9 vem então o motivo da nossa lição desta manhã. Uma consciência acusadora do pecado. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, que fique bem claro, quem os acusou foi a sua consciência. Jesus estava escrevendo na areia em silêncio, mas a consciência daqueles judeus que foram ter com Jesus com o intuito de apedrejar aquela mulher, agora é soado um alarme no pensamento daqueles homens. Consciência, eu gosto de pensar a consciência como um sistema de alarme. Quando nós estamos diante de uma irregularidade, o alarme dispara. E nesse momento o alarme disparou na consciência desses homens. E diz o texto, como vocês podem observar, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os mais novos, até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, o que importa agora, nessa manhã de estudo, é essa questão da acusação da consciência. Então, nós temos esses 3 itens que nós podemos destacar no estudo desses trechos de hoje. No caso de Caim, uma consciência insensível. Apesar de ouvir a voz de Deus, nós temos aquela pergunta que ele faz, né? Não sei quem matou Abel. E temos também o caso da consciência despertada, né? Da consciência de Moisés, quando ele sente que o ato que ele praticou no dia anterior foi um grave pecado, consciência acusadora do pecado. E o terceiro item, portanto, é esse da lição de hoje, da lição do item, melhor dizendo, a lição de hoje não, o item, a consciência, a própria consciência acusando aqueles homens, todos eles, de que eles estavam ali querendo apedrejar uma mulher por ser pecadora, enquanto que eles também eram pecadores. Jesus não absolveu o pecado daquela mulher, mas ele deu um tratamento àquele pecado. Porque quando ele diz, vai e não peques mais, ele aqui está dando um tratamento. Olha, você pecou, você arrependeu-se, naturalmente Jesus reconheceu isso na vida dela e disse, vai e não peques mais. O pecado tem remédio quando confessado, por pior que seja aos olhos de cada um de nós. Que não existe, como alguns costumam dizer, né? Na Bíblia não está assim, mas a gente pode relembrar, alguns dizem, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Então, essa história de achar que pecado A, pecado B, pecado C, um é mais grave do que o outro, é coisa que o homem inventa. Porque diante de Deus, a transgressão ao mandamento, qualquer que seja o mandamento, é grave. Portanto, nós temos nesses 3 itens essas lições muito importantes. Agora, nós vamos, então, aprender com as lições diárias da semana aqueles versículos que nos falam de consciência. Eu separei alguns versículos para cada dia e eu espero que vocês também tenham podido fazer isso.
Na segunda-feira eu separei esse versículo de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. E eu observo nessa palavra de Paulo, quando ele diz, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Isso me faz pensar que é possível, então, haver uma manutenção de uma boa consciência em oposto a uma má consciência, né? Então, quando a nossa consciência é boa, como diz Paulo, né? Nós escolhemos o bom caminho, mas quando rejeitamos essa boa consciência, como está nesse texto, é muito perigoso o naufrágio na fé. É importante esse alerta. Nós devemos cuidar de manter uma consciência boa para não nos naufragar na fé. Na terça-feira, também Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Agora nós temos aqui uma questão que chama mistério da fé. Mistério é uma coisa, é algo que é desconhecido, né? Por isso que é misterioso. Existem algumas questões que são para nós desconhecidas. E uma delas é esta questão da fé, que tem áreas desconhecidas. Então, nós temos que manter, como diz o apóstolo Paulo, o mistério da fé com a consciência limpa. Consciência limpa. Na segunda-feira, boa consciência. Agora, consciência limpa. Porque isso nos faz pensar que é possível, então, haver consciência suja, consciência estragada, consciência impura. E eu lembrei desse texto aqui de também 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, onde nós temos aqui a definição de uma consciência cauterizada. Uma consciência cauterizada é uma consciência insensível. Lembram da história que nós vimos na lição de Caim? Ele tinha uma consciência cauterizada, uma consciência insensível. O que é isso, como Paulo escreve? É como uma cicatriz de queimadura. Aquela área, ela fica cauterizada, ela não tem sensibilidade. Meus irmãos, muitas vezes nós temos que procurar o médico dos médicos para curar essa crosta na nossa consciência, hein? Olha só o que nós temos aprendido na lição de terça-feira. Na lição de quarta-feira, eu separei 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Aqui nós temos uma advertência, o perigo de uma consciência fraca. Como diz o apóstolo Paulo, né? Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Eu percebo aqui o apóstolo dizendo que um novo convertido, ele traz consigo uma bagagem que precisa, aos poucos, sendo, vamos dizer assim, adaptadas ao novo modo de viver. Então, alguns que antes eram familiarizados com os ídolos, eles ainda mantinham esses costumes de comer algo que era sacrificado aos ídolos. E por causa da consciência destes, por ser fraca, vem
contaminar-se. Nós temos que tomar cuidado em observar a dificuldade que muitos têm de mudança desses comportamentos. Há crentes que já têm 10, 20, 30 anos já de experiência com o Senhor, acham que um novo convertido precisa já ter todas essas experiências que ele tem. Mas não é assim. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos aprimorando, vamos crescendo. Eu gosto muito dessa expressão, crescer na graça e no conhecimento. Então, que o Senhor nos abençoe para nos cuidarmos e ter paciência uns com os outros a respeito da necessidade de se ir aprimorando naquilo que, naturalmente, não for um ato que está explicitamente pecado, né? É escrito assim, porque a comida em si, Paulo toca muito nesse assunto, ela em si não tem problema, o problema é a adoração ao ídolo. Na lição de quinta-feira eu separei Atos 24, versículo 16. Aqui Paulo diz, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Olha só, essa questão desse chip que está no nosso cérebro, que Deus colocou lá no Jardim do Éden, ele precisa de ser cuidado, porque a nossa consciência pode ser pura ou impura, dependendo da maneira como nós vivemos. Então, Paulo ele se esforçava, como diz aqui, por ter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Como nós podemos cuidar da nossa consciência? Eu vejo assim, nós precisamos zelar pela pureza da nossa consciência, evitar participar de certos movimentos, ou de certos ajuntamentos, ou de certas programações, ou de certos eventos, e aí você vai enumerando tantas e tantas coisas que desonram o nome do nosso Deus. Que não traz grandeza ao nome do nosso Deus. Eu não posso estar aqui citando muitos exemplos, o tempo é pouco e também são questões às vezes bem particulares, mas vamos dar aqui apenas uma questão. Um jovem, por exemplo, ou um adulto, aí tanto faz, que frequenta algumas casas noturnas, por exemplo, comete um risco tremendo de se distanciar da presença do Senhor. Não é aconselhável esses ambientes. Não é aconselhável esses ambientes. Vou dar um exemplo assim, mas pode ser qualquer outro tipo que a consciência de vocês vão mostrar. Como diz o salmista, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não se detém no caminho dos pecadores. A nossa consciência, para ser pura, nós temos que zelar dela. Não adianta eu ficar assistindo, por exemplo, programações pornográficas e achar que a minha consciência vai ficar pura. Então eu tenho que tomar todo o cuidado para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Na sexta-feira, Salmo 32, versículo 9. Esse texto é muito importante, porque aqui mostra que a questão da consciência ela é somente do homem. Olha só o que está escrito. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Entendimento, nós vimos no início da lição, é sinônimo de consciência. Então, poderíamos ler, então, não sejais como cavalo ou mula sem consciência, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus não colocou o chip da consciência nos animais, embora às vezes parece que tem muitos que são mais ajuizados do que os humanos, né?
mas Deus colocou o chip da consciência tão somente naquele que ele criou a sua imagem e semelhança. E terminando as lições da semana, nós temos a lição de sábado, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Meus amados irmãos, o sangue de Jesus purifica a nossa consciência de obras mortas. É muito importante valorizarmos o sacrifício do nosso Senhor no Calvário. Domingo passado nós celebramos a Páscoa, ou seja, a ressurreição do Senhor, que veio após o seu sacrifício na cruz do Calvário, onde ele derramou o sangue. E Paulo aqui deixa bem claro, aliás, o escritor de Hebreus, né? A gente confunde, mas não temos certeza se foi Paulo. O escritor de Hebreus, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Podemos dizer, louvado seja Senhor, porque a nossa consciência não depende de nós, porque se dependêssemos de nós, talvez nós tivéssemos uma consciência constantemente fraca, constantemente impura, tá? Constantemente suja, mas o Senhor Jesus purifica a nossa consciência. E assim, meus amados irmãos, terminando o estudo desta lição, concluindo, por tudo que nós temos visto, a lei divina está editada na consciência do homem. Lembram da história do chip? Deus gravou a lei e implantou essa lei na nossa mente para que nós pudéssemos viver segundo o seu querer. Portanto, nos cabe zelar para mantermos nossa consciência digna perante nosso Senhor Jesus. Precisamos fazer a nossa parte também nessa área. E uma observação que veio à minha mente agora. Essa questão da consciência, ela é uma área assim, um pouco difícil em certos momentos, porque ela depende da saúde da pessoa. Então, pessoas que muitas vezes sofrem de certos tipos de enfermidades, elas podem perder a consciência. Mas essa consciência que elas perdem não tira delas a comunhão com Deus, tá bom, meus irmãos? Eu quero deixar isso também relatado, que esse alarme muitas vezes para de funcionar em certas pessoas que são acometidas de doenças gravíssimas, aí como Alzheimer, ou Parkinson, ou outras doenças neurológicas, e a gente não pode também achar que essas pessoas estão em pecado porque estão com essa deficiência neurológica. Tá? Nós estamos aqui pensando em pessoas saudáveis que têm o seu chip funcionando normalmente. Porque para Deus nós somos dele de uma forma ou de outra. Que o Senhor nos abençoe, portanto, com esse estudo. E mais uma vez nós nos colocamos à disposição, como sempre temos dito, para qualquer dúvida poder ajudá-los a esclarecer. Tá? No próximo domingo, dia 18 de abril, se o Senhor permitir, tudo aqui fica na dependência do Senhor. Se o Senhor permitir, estaremos estudando a lição número 3, que tratará da terceira promulgação. Eu gosto da palavra edição, né? Da terceira edição da lei. A lei editada através da escrita, aquela lei que o Senhor escreveu em tábuas de pedra. Nós vamos ver isso, se Deus permitir. Oremos ao Senhor nesse momento, agradecendo por esta
gravação que estamos fazendo e esperando mais uma vez que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos pela oportunidade de poder gravar esse estudo e colocá-lo à disposição dos nossos irmãos. Que esse assunto sobre a consciência possa despertar em nós que não há nenhuma desculpa para não obedecermos a Tua palavra, obedecermos os Teus mandamentos, porque em cada um de nós há esse chip com essas leis gravadas na nossa mente, no nosso coração. Nós louvamos o Senhor por ser um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.